Oi, gente, tudo bom? Hoje é um dia muito especial. A gente está fazendo a primeira entrevista do Vetorizaí e começando em grandíssimo estilo. Temos a presença luxuosa de ninguém menos do que Hiro Kawahara. Morram de inveja, meus amores! Oi, queridos! Temos hoje uma presença muito especial aqui no canal. Estamos recebendo Hiro Kawahara. Ele tá aqui no Rio, nesse último fim de semana de março, esteve aqui na Pictorama e deu o workshop dele de desenho intuitivo. Foi maravilhoso, tive a oportunidade de fazer o workshop. Assim, Hiro, quero te agradecer já de antemão por tudo, pelo workshop, pela generosidade, por tudo, foi maravilhoso. E aí, como alma generosa que é, tá concedendo uma entrevista para o Vetorizaí, falar um pouquinho de processo, de carreira, de mercado. Então, muito obrigada, tá? Bom, vamos lá então. Queria começar te perguntando uma coisa que as pessoas me perguntam muito assim no canal sobre processo, assim. Então, acho que um artista como você, as pessoas ficam muito curiosas de saber como que é o seu processo no dia a dia. Você recebe um projeto, desde que você recebe, assim, beleza, fechou. Como que rola, assim, até que você entregue? Bom, depende muito do projeto, né? Tem projetos que são, a gente chama de default, né? Projeto que você, na hora que você recebe, já sabe como soluciona. Quase não tem processo criativo porque é muito simples, né? Tipo, ilustração de um didático bem simples, né? Um briefing bem detalhado, você não precisa pensar muito, né? Então, basicamente, eu foco mais na parte artística, né? Então, estilo do desenho, cores, né? E, ao mesmo tempo, eu também eu recebo jobs bem complicados que é destrinchar criativamente, né? E conceitualmente o job, né? O trabalho. Eu gosto muito desses trabalhos porque justamente dá um tempero a mais, né? Geralmente tem liberdade também de dar uma opinião, né? De botar um conceito meu. Então, nesse processo, eu aproveito o tempo que eu fui, né, diretor de arte lá da Taterca, né, fui 14 anos diretor de arte da Taterca, trabalhei na equipe de criação, né, eu fui diretor de criação da parte infantil de lá, né, também nesse período todo, fazendo material de Make Lanche Feliz, né, então, assim, eu viro publicitário durante alguns minutos, algumas horas, né, e basicamente o foco é o que o cliente quer e o que o desenho ou o trabalho tem que mostrar. Qual é o problema que o cliente tem para solucionar. Então eu sempre penso nessas metas, né? Quando eu vejo que a meta é mais fácil de solucionar, eu tenho liberdade de fazer algum processo criativo mais divertido ou complexo, né? Quando não, eu sou obrigado a ficar dentro de um processo fechado, né? Mesmo assim eu tento dar uma variação. Então, no geral, é sempre variação do mesmo tema. Então, eu procuro solucionar o trabalho da maneira mais simples possível ou a mais óbvia possível. E essa é sempre a minha primeira opção. Então, pelo menos, nada, o cliente recebe uma opção. Eu tenho, né? uma saída. Eu tenho uma saída, é a saída, né? A gente chama de medíocre, né? De mediano, né? Mas eu tenho. A partir disso, eu fico mais tranquilo de desenvolver outras propostas criativas, né? Que chegam totalmente diferente da proposta original do cliente, mas resolve o problema dele. Então, às vezes, eu não mudo, logicamente, o foco, né? Por exemplo, o tema, mas eu foco muitas vezes a pegada. Por exemplo, a gente coloca, às vezes, um tom de absurdo no desenho, ou muda o estilo de desenho para uma coisa mais infantil, não importa. A função que eu tenho lá é quebrar o raciocínio convencional, para não fazer clichê. Então, eu fico, durante muito tempo, fazendo associação de palavras, né, referências, eu fico lá deixando entrar a ideia. A ideia vem naturalmente, né, e basicamente vem de associação de ideia. Mas para isso eu tenho que estar bastante descansado. Né? Já percebi em épocas que eu trabalhava na agência que bloqueio criativo basicamente é cansaço e ansiedade. Então eu geralmente eu faço isso num processo bem tranquilo e para mim não é muita dificuldade. Né? Geralmente, como o meu foco, inclusive nos meus desenhos, são o processo criativo mais elaborado, ou seja, mais ideia do que desenho, também para mim é muito fácil trabalhar com isso. Então, essa facilidade que eu tenho de associar ideias, então eu pego palavra-chave, faço uma associação entre elas, vejo uma ação que dá para fazer isso. Às vezes eu faço uma loucura de fazer, tipo, pegar palavras que não tem nada a ver e sortear, tipo, dentro desse parâmetro, né? Associar, tipo, abacate com, sei lá, rodovia, né? Qual é o tipo de associação que você consegue fazer isso? Mas as duas palavras estão dentro do contexto do briefing, né? Então, às vezes a gente calcula, né? Tenta acertar a mosca na frente ou a gente tenta acertar do lado, né? Então, assim, no meu processo, eu tento ser o mais livre possível, né? Esse é o processo.
Quando o cliente aprova, né, um exemplo clássico, por exemplo, são aprovação de personagens, né? Eu fiz recentemente um trabalho de personagens para o Pão de Açúcar, que levou 18 meses para ser aprovado. Meu Deus. 18 meses. Foram 18 meses de brainstorms, 18 meses de refações. Jesus. Sendo que a melhor ideia sempre foi a primeira. Né? E eu nunca consegui vender essa ideia. Então chega uma hora também que, por mais criativo que você seja, também depende muito da dinâmica de raciocínio do seu cliente. Né? Se ela é criativa também, se ele está disposta a entrar na brincadeira, na mesma proposta. E às vezes não está. Né? Então o processo, que eu entendo, também não tem frustração. Então se o cliente não compra a minha ideia, ele vai comprar a ideia mais, entre aspas, medíocre, porque para ele é mais segura. Então que se faça a melhor solução dentro do medíocre, né? Da ideia medíocre. Não? Então eu tento fazer uma execução mais soberba, mais divertida ou mais colorida, vamos dizer assim. Né? Bota mais açúcar, né? Eu decido assim, eu vejo que o processo de criação, ele é muito relativizado. Tá? Então, eu não coloco muito emocional no meio, né? Ao contrário dos meus trabalhos autorais, que é pura emoção, porque é só a minha autoria, né? Meu trabalho, né? O meu processo, né? Então, chega uma hora, é muito legal ver quando o cliente tem uma participação, ele é parceiro na parte criativa, mas quando você vê que existe uma resistência, então ele realmente vira um trabalho comercial, então o que eu chamo de default funciona, né? Então, nesse ponto, eu não sofro mais em relação a tentar fazer 2 ovos de Colombo na mesmo jovem, né? Às vezes assim, falar, o ovo de Colombo já existe, vamos repetir ele, né? Mas o processo é esse, pelo menos uma ideia eu tenho que dar, que é essa aí, e tentar dar pelo menos umas 3 ou 4 variações. Então é muito empírico, né? É muito tentativa e erro, e eu acho bastante divertido nesse ponto que seja assim. Isso que você está falando com relação ao desprendimento do resultado é muito interessante, porque os designers, especialmente, os ilustradores também, mas eu vejo isso muito nos designers, de um apego muito grande da ideia, assim, poxa, a minha ideia está mudando a minha ideia. E isso sempre foi assim? Você sempre teve essa consciência assim de, não, ele não quer, tudo bem, é um trabalho comercial, eu entrego? Ou isso foi uma coisa que com o amadurecimento veio, esse sentimento de que não é teu trabalho, é o que o cara está comprando? Eu tinha muito apego na minha ideia, né, quando eu trabalhava fixo, né, como diretor de arte fixo na agência, né, porque lá era a minha casa, né, então eu passava a maior parte do tempo lá, né, praticamente dormia lá, então você mistura as coisas. Então, para mim, tinha que valer muito a pena aquela minha presença lá dentro. Então, você mistura as coisas. Então, quando vinha um projeto, né, lá para mim, dentro daquela casa, eu vestia a camisa, né. E, obviamente, como eu não tinha essa maturidade, né, que eu tenho hoje, então eu entendia que, se vestir a camisa, eu quero ter um retorno também, né, eu cobro. Eu visto a camisa, mas eu cobro o retorno, né, não financeiramente, mas eu quero uma cobrança criativa. Uma gratificação, né, exato. E aí, não rolava, tem N projetos que a gente fazia lá com o McDonald's que foram cancelados por besteira, por migalhas, né? Então a gente brigava, então gerava uma frustração muito grande, porque é natural, como eu não recebia por trabalho, então é natural que minha emoção estava toda dentro dessa camisa que eu vestia dessa técnica, né? A coisa mudou radicalmente quando eu virei autônomo, quando eu virei freelancer, né? Porque a coisa mais valiosa para mim, né, é meu portfólio, meu trabalho, minha carreira, mas operacionalmente, logisticamente, o que é mais valioso para mim é meu tempo. Né? Então, é uma diferença muito grande eu gastar 4 horas, 6 horas, 20 horas ou 3 dias no trabalho. Tá? É diferença de valores, diferenças de vários aspectos. Então, hoje eu tenho que ser prático. Então, assim, o job é bom, mas tem que ser feito num certo prazo, senão ele não compensa. Que nesse trabalho de 18 meses, não teve dinheiro que compensou. Com certeza. Tá? Então eu tento solucionar da melhor maneira possível quando ele vem, eu vejo se tem abertura. Se não tem abertura depois de uma certa insistência, eu lembro sempre, cara, eu sou ilustrador, eu sou prestador de serviço, estou sendo pago por isso, tá? Não estou sendo pago para confrontar ou não estou sendo pago para enfiar a minha ideia de qualquer jeito. A minha ideia está lá, a minha ideia foi aprovada, ótimo, a minha ideia não foi aprovada, eu faço o que o cliente quer. Tá? Muita gente acha que isso é uma espécie de submissão, né? Um conformismo, tá? Mas a gente também esquece que a gente é pessoa de serviço. Né? Se o cliente não quer armário vermelho, não vai ser eu que vou forçar ele a ter um armário vermelho na casa dele. Né? Quando você fala eu dentro de um processo de serviço, o seu ego. Aí você não é mais prestador de serviço, você é artista. Né? Então, quando entra eu no meio, morre toda a relação comercial. E o que eu estou fazendo lá é uma relação comercial. Vou emitir um boleto, vou
né? Vai entrar um dinheiro na minha conta em certo mês, um dinheiro fiscal. Então, eu vejo da maneira mais fria possível, né? Então, eu aprendi isso ao longo do tempo. É economizar tempo, gerenciar tempo para que a coisa seja mais eficiente. Quando eu vejo que existe um potencial que dê para explorar, tipo, sei lá, vamos supor que eu faço uma campanha global de uma empresa que vai fazer um personagem, né? Isso vai me ajudar a divulgar meu nome. Lógico que a gente vai lá e tenta forçar um pouco a barra para a gente poder, né, ter uma participação maior, não financeira, mas dentro desse processo. Um toque, né? Então a gente fica um pouco mais interessado, mas o limite é o não do cliente, né? Depois de um certo número de nãos, você tem que entender que você não tem espaço naquele projeto, além daquele que você foi contratado, né? Então, para mim, o meu desapego é esse, né? Melhor uma parte dele do que nada. Se isso não me ofender, não me humilhar, não me deixar de maneira difícil em relação a mim ou meus colegas de trabalho, não vejo problema, é trabalho, né? Então, meu desapego é considerar tudo isso como serviço. Né? Então, é o melhor caminho mesmo para a gente, não, inclusive, ter saúde mental, ter tudo, né? Que é super importante. A quantidade de vezes que você não dormia por causa de brigas, né? Por causa da discussões. Eu dou aula, por exemplo, né? E eu vejo alunos sofrendo porque o job não foi aprovado, porque, né? Eu falei, gente, isso é tão normal, né? Isso é normal, faz parte do processo de ser aprovado, né? Ah, mas a minha arte, eu falei, não é a tua arte, a arte é do cliente, ele está pagando, né? Eu falei, não é a tua arte, a arte é do seu chefe, né? Falei, mas a minha criatividade, cara, não é lá que você vai trabalhar a tua criatividade, né? De forma poliana, não é assim, a tua criatividade está ao serviço de alguém, né? Isso se chama prestação de serviço, uma relação comercial. Então, até para os alunos é complicado você entender isso, porque vem com tanto sonho, tanta vontade, né? Então, logicamente, a ansiedade vai lá para cima, né? Isso tem a ver com a próxima coisa que eu ia te perguntar, né? Você está falando, né, que, assim, o designer, o ilustrador, ele é um prestador de serviço e, assim, a tua criatividade não é lá que você vai aplicar necessariamente. Isso tem muito a ver com a tua mudança, né, que você fez recentemente de ser ainda um cara, né, que trabalha comercialmente, mas que partiu para investir nos seus projetos pessoais, nos quadrinhos. Você quer contar um pouco mais de como está sendo essa experiência? Sim. Bom, eu tenho 50 anos, né? Então posso dizer que eu faço parte de uma geração bem diferente da atual, né? Mas ainda sou ativo comercialmente. Então, assim, minha sorte é que o meu nome tem uma projeção, tá? Nas redes sociais, entre as agências, entre meus alunos, né? Então, eu tenho uma certa projeção e eu uso muito isso ao meu favor, tá? Graças à história de bandeja de McDonald's, graças aos serviços que eu fiz até agora. Mas a fila anda, né? Então você tem que ficar sempre se perguntando quem é você na fila do pão, né? Por enquanto eu estou bem na fila do pão, mas é questão de tempo dessa fila mudar radicalmente. Então acontece o quê? Há muito tempo a gente já tem observado que, por vários motivos, não é só a internet, mas por causa da internet, por causa das redes sociais, por causa da crise, né, que aconteceu desde 2008, né, desde aquela crise financeira dos imóveis, a crise imobiliária dos Estados Unidos, passando pelas crises que nós estamos, mudança de presidente, não importa. É crise atrás de crise, então, somado com a mudança tecnológica das coisas, a gente viu muito rápido, né, perfis de profissionais mudarem em pouquíssimo tempo, né? Por exemplo, nossa geração de ilustração, né, de ilustradores, a gente tinha uma fé, a gente acreditava que a geração de ilustradores mudava a cada 5 anos. A cada 5 anos aparecia, por exemplo, um novo grupo de ilustradores com novos nomes, novos talentos, né? E gente que a gente conhecia desde criança, desde o comecinho, gente que a gente avaliou o portfólio estava lá, crescendo muito bem. Só que nos últimos anos a gente percebeu que essas gerações têm mudado a cada 3 anos, né? A quantidade de profissionais aumentou muito, né? Graças à facilidade de cursos, tutoriais, né? A ilustração, né? O ilustrador não é uma área de trabalho que tem cursos, né? Ele é muito autodidata. Hoje ele tem muito curso sim de character design, de desenho, mas no geral ela não tem um curso superior, né? E mesmo assim, o número de formação de ilustradores autodidatas ou que tem uma vontade própria de crescer tem subido muito com altíssima qualidade, tá? Gente que não é só ilustrador, que trabalha também com After Effects, com modelagem 3D, animação. Então aconteceu o quê? Eu via claramente, depois que comecei a dar aula,
que esse perfil dos meus alunos também ia mudando de acordo ao longo dos anos. Então, a primeira leva, por exemplo, era uma leva de diretor de arte que queria mudar de emprego para ter um plano B, fazer, sei lá, artesanato, fazer arte, né? Depois começou, aos pouquinhos, mudando para animação. Depois agora é games, né? E a minha área inicial, que era publicidade, é ao contrário, ela começou a definhar. E a gente não acreditava, falei, poxa, né, a ilustração publicitária é uma coisa que não vai morrer, né? Ela vai ser requisitada, assim, você vai ter que sempre ter uma embalagem, sempre vai precisar de um personagem ou de um desenho para algum anúncio, né? E não é assim que aconteceu, né? De alguma forma essa necessidade foi suprida de outra forma, né? De outra maneira. Né? Então a gente viu os números de jobs, de pedidos de trabalho de publicidade minguarem muito, né? Embora numa certa velocidade menor ainda. O que deu tempo de eu começar a mexer e falei, cara, a questão bem é essa, o mundo está girando, tá? As coisas estão acontecendo de outra maneira, os preços estão caindo, né? Ou você muda a maneira de pensar, ou você simplesmente vai cair no ostracismo, né? No oblivion lá, né? E qual foi o ovo de Colombo que eu tive, né? O ovo de Colombo foi pensar, porra, quem me paga, né? Quem está me pagando são empresas. Eu sempre trabalhei com empresa grande, né? Com agências de empresa grande. Então, trabalhei com a Ogilvy, a DPZ, né? A TBWA, né? De agência, trabalhei com Coca-Cola, McDonald's, Pão de Açúcar, Carrefour, uma porrada de empresa grande, né? Então, você costuma a trabalhar com esses CNPJs gigantescos, né? Os valores também, os valores eram muito altos, né? Então, foi ótimo. Eu fui referência em ilustração durante muito tempo, justamente por causa dos valores que eu ganhava, né? Mas isso ia acabar. Da mesma forma que a ilustração editorial ia acabar, né? Editorial em termos de livros e revistas, não de de jornais e revistas, não de livros, né? Mas um dia ia secar, né? E eu falei, eu estou dependendo demais desses grandes. McDonald's, né, Ambev, Vivo, está dependendo de CNPJ, está dependendo de PJ, pessoa jurídica. E aí eu comecei a perceber que o caminho talvez estivesse na pessoa física, consumidor final, você, eu, né, todo mundo que tira a carteira do bolso e está disposto a pagar não 5 mil reais para um job, 10 mil reais como eu estou acostumado em propaganda, mas está disposto a pagar 10 reais, 20 reais um trabalho impresso de outra maneira. Então, foi aí que eu voltei a ideia de ser autoral, né? Que casou juntamente nessa vontade, casou o período onde apareceu a Comic Con, né? Onde foi provado nas mesas, onde eu tive noção perfeita de como estava o mercado de quadrinhos independente no Brasil, e eu sempre quis ser quadrinista, sempre quis escrever histórias, nunca quis ser tipo montar um estúdio de quadrinhos. Eu queria só contar histórias. E caiu na época perfeita, né? Eu tive um aluno que montou uma editora chamada Povo Rosa, o Ali Sakai. Ele falou, olha, eu estou montando uma editora e eu quero um quadrinho seu. Se não fosse ele, eu jamais teria feito um quadrinho. E caiu justo nesse período que o cara estava querendo mudar de carreira, né? Aí aconteceu, eu fiz o primeiro quadrinho, fiz o segundo quadrinho, né? Aí apareceu o Catarse, né? Que é uma plataforma de financiamento coletivo, ou seja, eu consigo captar o recurso para fazer meu quadrinho antecipadamente, sem tirar um dinheiro no bolso, para levar depois na Comic Con e vender também na Comic Con. Então, de uma hora para outra, eu descobri que eu tinha o mesmo potencial de procurar clientes e ganhar dinheiro que eu tinha como pessoa jurídica, como pessoa física, né? Então, as mesas que eu tive na Comic Con sempre tiveram fila, o faturamento foi muito alto, né? A venda de quadrinhos, para mim, em termos de independente, foi muito alta. A Parsifal aqui vendeu 4.500, não, quase 5.000 agora, né? 4.500 para 4.700, né? Não é assim, não é um best-seller em nível mundial, mas para um independente não, até... É muito. De qualquer forma, isso me abriu os olhos, né? Porque meu pai falava também uma coisa, meu pai é comerciante, né? Meu pai é feirante. E meu pai sempre falava, olha filho, né, eu sei que os tempos são difíceis, mas olha, seja comerciante. Que comerciante, nada, está sempre com dinheiro no bolso. Né? Foi uma expressão que ele falou muito tempo atrás que eu nunca dei bola. E hoje eu percebo que é verdade, né? Tanto que foi por isso que eu fui por esse caminho, né? Agora eu estou com família, tenho uma filha, uma esposa, né? Uma vida, uma velhice para cuidar, que é a minha própria, né? Dos meus pais também. Falei, ou você começa a mudar o mindset, a maneira que você ganha dinheiro, né, normalmente, ou você vai estar condenado a encalhar em algum ponto.
Então, essa questão da pessoa trabalhar com pessoa física, sendo autoral, me deu duas liberdades. Ele me deu a liberdade de virar artista mesmo, ou seja, hoje eu posso falar de boca cheia, falar, olha, hoje eu sou artista. Por quê? Porque tudo que eu faço é definição minha, decisão minha, né? É erro meu também, dirigido para o consumidor final. Então, eu vendo meu livro diretamente para o leitor, né? Essas feiras, né? Meu nome já está crescendo, ou seja, eu não quis nunca ser vinculado ao McDonald's, porque é uma coisa meio triste, porque eu faço um trabalho muito grande, muito bom, né, e bastante reconhecido pelo número de bandeja, né, cada toalhinha são 14 milhões, né, mas não é meu, é do McDonald's, né, e eu não quero ficar chegando aos 80 anos e falar, esse aqui é o Hiro que fazia as toalhinhas de bandeja, e hoje está lá no asilo, né, catando piolho de gato, né, não é isso, né. Então, há uns tempos atrás, por causa desse projeto dos quadrinhos, foi meu projeto de desvincular meu nome ao McDonald's, né? Tanto que, né, raramente vocês vão ver agora meus desenhos lá no McDonald's, porque não foi nem como o McDonald's, foram várias mudanças acontecendo. Então, tudo muda. Foram 26 anos fazendo de bandeja, mas uma hora muda, né? E eu não me sinto mal de não fazer as toalhinhas de bandeja, por quê? Porque agora eu tenho o meu projeto, que é esses quadrinhos e os meus cursos, né? Então agora eu tenho liberdade para ser autor, então eu me considero como autor, então eu posso fazer livros, livro infantil, eu posso fazer quadrinhos, eu tenho projetos muito grandes, assim, em quantidade e qualidade para fazer até 2050, né? Se eu sobreviver até lá. Vai sobreviver, gente, como assim? E agora também, né, o aluno é uma pessoa física, então o aluno vem, ele faz meu curso, né, o rendimento também é automático, e eu descobri uma nova paixão também, que é dar aula. Então agora eu reinventei minha carreira justamente fazendo duas paixões novas, contar história e dar aula. E aí eu acredito que essas duas coisas juntas vão aguentar ainda um certo tempo, tanto que agora eu estou explorando muito mais essa área de cursos, né? Estou tentando fazer novos cursos, né? Novas propostas. Eu tento fazer cursos que são meio que inusitados no meio, né? Não, que você não encontra tão facilmente ou nunca não vai ser encontrado, porque agora estou fazendo um curso de simbologia de Xing acoplado ao processo criativo, né? Até o momento de ter que se reinventar de novo. Não sabemos quando vai ser, mas por enquanto eu acredito que essa opção me dá segurança, tanto financeira, emocional, para mim, para minha família, e eu acredito que dessa vez isso vai demorar um certo tempo para mudar ou acabar. Então me dá um tempo suficiente para que eu possa adaptar novamente, fazer uma nova reinvenção de carreira. Replanejar a rota aí, né? Nesse sentido. Exato, o GPS está falando, sim, para o caminho. Sim. E você estava falando que você está dando curso, você descobriu a sua nova paixão. Hoje, como é que é o teu esquema de cursos? Assim, se eu estou em São Paulo, quero fazer teu curso, tem um curso regular, tem workshops pontuais, como que eu posso me matricular? Como que rola isso? Bom, o curso principal que eu dou, que é esse curso que eu dou no meu estúdio em São Paulo, né, ele tem uma duração de 4 a 5 meses, dependendo da turma que você faz, né? É um curso que semestralmente eu dou, então ele tem 3 turmas, né, 2 de sábado, uma de quarta ou quinta-feira, dependendo, à noite, né? Eu estou dando há 6 anos e sempre, graças a Deus, sempre lotou, né? Porque a proposta é diferente, né? É um curso que tem uma proposta de você eliminar o racional do processo para você ter fluidez no traço e nas ideias, né? Então, assim, por enquanto presencial, as pessoas têm vindo em caravana, assim. Se o pessoal quer estudar final de semana, eles saem de casa, pegam o ônibus, né? Tive um caso de um aluno que vinha de Belo Horizonte todo sábado, pegava o ônibus, assistia lá, sabe? Então, infelizmente, mas esse é o esquema. Então, ele está muito fechado para São Paulo ainda, ou arredores, a gente está disposta a encarar o aeroporto ou um ônibus. Mas tem valido a pena, né? Ao mesmo tempo, eu tenho aberto cursos de férias com a mesma proposta que eu dei aqui na Pictorama, né? Cursos mais curtos, né? Pessoas que podem se hospedar durante o final de semana, então isso geralmente acontece em fevereiro ou em julho. Né? Agora, logo vai ter uma versão online gravada dele também, né? Eu acredito que em maio, né? Então quando for chegar a hora eu anunciarei, né? E agora nós estamos fazendo trabalho de edição que é bem complicado, né? E eu tenho feito bastante cursos pequenos online, né, para pegar o pessoal que não tem acesso. Então, curso de pintura digital no estilo que eu faço, né? Especificamente do estilo que eu faço, eu não encontro em lugar nenhum. Então, acabei de fazer um, né, estou ministrando.
Aí esse é fácil, aí se você entra em contato comigo pelo e-mail, né, a gente faz toda a operação, né, comercial, e depois, quando chegar na hora, você assiste lá dentro da sala preparada para isso, uma sala virtual, né? Então, essas questões de fazer cursos menores são legais porque é um processo criativo também. Então, tem criatividade para criar cursos novos e já tem habilidade de lidar com o aluno. Então, assim, como eu digo, a gente vai reinventando a carreira, mas também reinventando também outras coisas, que é modo de trabalhar, modo de desenhar, modo da aula. E a recepção desses cursos tem sido muito boa, muito boa mesmo. Então, assim, é um curso muito de boca a boca. É um curso onde eu faço os anúncios regulares, mas no geral eu não tenho tanta necessidade assim de anunciar, porque os cursos meio que enchem rápido, né? Então, se a pessoa quiser interessada comigo, ela tem que ser rapidinha para poder pegar uma vaga. Que bom, né? Que é isso que a gente quer, essa roda girando, né? Sim, sim. É o que mantém, porque a gente não dá o curso porque a gente é uma pessoa boa e também e a gente quer fazer um mundo melhor dando cultura. Logicamente, isso faz parte. Mas a questão principal é que a gente montou o curso como uma fonte de renda, né? Uma necessidade de manter a família. Eu deixo claro para os alunos, obrigado por vocês colocarem comida na mesa. Tem o feijão, hoje tem feijão porque vocês pagaram a mensalidade, né? Ou vocês pagaram o curso, minha filha está na faculdade porque vocês me ajudaram se inscrevendo aqui. Então eu tenho uma gratidão muito grande em relação... Da mesma forma que eu tenho uma gratidão muito grande com a Lâmina de Bandeja, porque ela me proporcionou uma carreira e muitas coisas mais, né? Hoje o curso é a bola da vez, né? Graças ao curso, né, os alunos, eu agradeço porque a gente tem, né, uma estabilidade, tem uma possibilidade de perceber como é que está o mundo lá fora, ou seja, o bom do curso é que eu interajo com pessoas, seres humanos, quando você é ilustrador é uma pessoa bastante solitária. Então eu agradeço todo aluno que vem e eu falo bem claro nas aulas, obrigado por tudo, né? Espero que vocês estão aí no ano que vem, né? Mas obrigado por vocês confiarem em mim, né? E o que eu tenho que fazer é dar alguma coisa em troca que seja no mesmo nível ou na mesma expectativa. E por enquanto tem funcionado, né? Então, em breve, logo a gente vai ter mais novidades, a gente vai ter outras propostas e ao longo o pessoal me acompanhando nas redes vai ficar sempre sabendo o que está acontecendo. Bacana. Sexta-feira o Hiro fez uma palestra pra gente falando sobre essa necessidade da reinvenção, né, constante. Você acha que essa capacidade de adaptação e evolução, hoje em dia, ela seria tão ou mais até valiosa do que o talento artístico puramente? Sim, eu acredito porque, assim, duas coisas separadas. O talento é uma coisa, a sobrevivência é outra. Sim. Aliás, no geral, essas duas coisas são bastante conflitantes, né? Geralmente o talento não oferece sobrevivência. Porque uma coisa é a questão de sonho. Lembra que eu estava conversando sobre isso, que o ilustrador é uma profissão maldita, né? Porque ela não é linear. Você tem que cavar sua própria oportunidade, cavar sua própria chance, né? E agarrar o peixe e até sangrar a mão. Então, e é muito baseado em tentativa e erro, né? Por isso que é mais fácil você ter um emprego fixo, né? Onde é linear, uma data certa para pagar, benefícios, né? E a arte é uma questão de uma expressão. Se você não se expressa com arte, por exemplo, eu morro. Quadrinho para mim virou assim, eu assumi, quadrinho para mim é a minha expressão. Eu sou apaixonado em desenhar quadrinhos, escrever uma história, não importa se é quadrinho na verdade, mas seja livro, seja um infantil, mas o quadrinho tem sido a minha manifestação até agora. E da aula também a arte, porque a reinvenção é necessária, porque não necessariamente você tem que mudar de ilustrador para pasteleiro. No meu caso, eu consegui reinventar a carreira usando sempre desenho como um mote central. Né? Então, hoje eu vejo que essa pergunta que você está falando, o talento é uma coisa, né? Associar em relação à sobrevivência, né? É fundamental. Como eu falei, a rapidez que está acontecendo as coisas no mundo é muito grande. Né? Você praticamente não consegue ver o carro passar. O carro te atropelou e você não viu. Né? Então, se você não tem poder de adaptação, ser flexível, cara, você vai sofrer, porque não é uma questão de se você for precisar reinventar, é quando você for se reinventar. É necessário, é fato, né? São raríssimos os casos de pessoas que não serão necessárias, não serão precisas se reinventar. Reinvenção é uma necessidade, tá? Então, se o nome reinvenção te choca muito, tá? Fala mudança de curso, tá? Uma mudança de ideias, tá? Mas é necessário.
Porque ser flexível hoje significa sobrevivência. Né? Para você ser flexível, você tem que ter o quê? Percepção de ver como é que está o mundo à sua volta. Ter tolerância para poder aceitar coisas novas. Talvez abrir mão de coisas que você talvez não abriria se você tivesse, né, a possibilidade de não abrir. Né? E você não ser duro, ou seja, você tem que ser flexível. Se você endurecer e começar a só ficar preso ao passado, tipo, antigamente não era assim, antigamente não era assim, e aí? Né? Antigamente não era assim, antigamente era melhor, mas não é com o passado que você vai pagar as contas. Tá? Então, é uma necessidade muito focada, e basicamente a matemática é muito simples. Né? Você precisa comer? É importante você manter sua família, né, num certo nível de estabilidade, conforto. Você precisa do quê? De dinheiro ou de fichinhas, né, de jogo para poder trabalhar, né, para poder manter isso? É dinheiro, como todo mundo, então você não tem opção. Você pode fazer greve de fome? Pode, a tua família vai junto. Então, basicamente é isso. Né? Se você for ilustrador, artista sozinho, você tem todas as opções do mundo. Você pode comer bolacha, água e sal, né, no final da tarde, que isso te sustenta. Mas se você tem uma família, alguém para cuidar, né, e você vai ter um dia, né? Se você não é solteiro, você vai ter sua mãe para cuidar, seu irmão, alguém vai ser. Ou você mesmo, né? Quando ficar velho. Tá? Você não adianta mais viver de água e sal, você tem que preparar, né, antecipadamente. Mas e se eu não conseguir juntar dinheiro para minha velhice? Né? Eu falei, não, a gente não está falando igual a Betina para juntar dinheiro e ficar rico em pouco tempo. Né? A gente sabe que imprevisto acontece. Imprevisto é a palavra do momento. Né? Você vê pessoas que se prepararam durante anos, né? E eu estou falando de ilustradores e todas as categorias de profissão. Vocês juntaram dinheiro e agora, um pouco antes do que for necessário, estão gastando o que foi preciso. Ou seja, o dinheiro da aposentadoria está sendo gasto antes do necessário. Então, acontece o quê? Está esvaziando previdência, esvaziando fundo, né? E acontece com uma pessoa que nunca se preparou, trabalhou 30 anos, 50 anos na mesma empresa, ela vê a necessidade de ter que usar esse fundo de caixa, que é imprevisto. Chega a hora que eles fazem esse fundo de caixa, ele fala, e aí, o que nós vamos fazer? Não tem ideia, não tem criatividade para bolar uma coisa, não tem flexibilidade, não tem desespero. Né? É uma coisa que nós conversamos ontem, o artista, ele é a única profissão, ou uma das poucas, posso estar falando besteira, mas é uma das poucas profissões que eu conheço, onde, se você tiver força de vontade, iniciativa, criatividade, persistência, flexibilidade, você fala, eu vou fazer um dinheiro amanhã. Né? É o caso da Comic Con. Fala, olha, vou fazer uma print e vou vender lá na Comic Con a R$20. Eu vou fazer um quadro, tá? E esse quadro vai custar R$400. Amanhã eu vou ter R$400. É loucura pensar que você vai ter R$400 amanhã vendendo esse trabalho. Tem uma certa ingenuidade, sim, que as coisas não são imediatas, cara, mas se você construir um caminho para que isso seja viável, ou seja, você tem uma lojinha virtual, você tem um nome, você tenha compradores, você tem um estilo de trabalho, você tem um portfólio, cara, isso é amplamente possível. Logicamente não é uma ingenuidade falar, eu vou desenhar amanhã, tem dinheiro. Não, você construir esse caminho de forma logística e operacional. Aí eu acredito que consiga sim. Amanhã, por exemplo, no meu caso, eu quero ganhar um dinheiro amanhã. Vou fazer as prints que eu tenho na Comic Con, eu vou imprimir 20 quadrinhos e vou anunciar na minha loja virtual. Algum dinheiro entra. Algum dinheiro entra, né? Então é esse processo de confiança que você pode gerar dinheiro mesmo com uma certa idade. Tá? Então, eu, por exemplo, não sei como vai ser meu futuro. Provavelmente não vai ser fácil. Mas com certeza eu estou planejando coisas para que eu possa produzir enquanto estiver velho, até os 80 anos. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou ser youtuber com 80 anos? Não vou ser youtuber com 80 anos. Muito provavelmente eu não vou ser ilustrador com 80 anos, mas eu posso usar a minha experiência para fazer um projeto para daqui, quando eu chegar a fazer 80 anos. Né? Então, eu tenho ciência de que estou ficando velho, eu tenho ciência que meus cabelos estão ficando brancos, né? E eu não tenho apego ao passado. Então, de novo, se apegar ao passado é a pior coisa que tem nesse processo. Então, eu estou pronto para mudar de novo a carreira quantas vezes for necessário, enquanto eu puder, tiver forças. Né? Então, hoje em dia, eu acho que o talento na verdade, o grande talento é se reinventar. Né? O talento artístico vem em segundo plano. O talento artístico vai facilitar esse processo da reinvenção, que vai ser essa força motora. Você vai criar uma sacada, vai criar uma solução para você mesmo. Você vai ser o seu principal job vai ser você mesmo. Como é que você vai solucionar isso? Né? E aí, assim, falando um pouco de mercado, a gente está falando, o mercado mudou muito, a gente tem que se reinventar. Dentro da ilustração, o que você considera hoje, quais áreas você considera interessantes assim, para alguém que esteja começando, que queira entrar, por onde começar? Para onde começar? Tá. Antigamente a gente falava fácil, revista e jornal, mercado editorial, e hoje ela não existe mais. Tá?
Para o cara que está começando, né, comercialmente falando, eu sempre indico para meus alunos o mercado de ilustração editorial, principalmente de didáticos, né? É uma área que ainda tem bastante procura, tem bastante oferta, né? O portfólio, eles têm bastante tolerância em relação ao portfólio, né? A partir desse trabalho, você pode construir um portfólio para trabalhar com livro infantil, por exemplo, né? Ou trabalhar com web design, né? Hoje em dia, muitos sites, muitas plataformas digitais, online, precisam de ilustração, tá? Então você vai trabalhar para essas plataformas também, então você pode até trabalhar direto, não tem problema. As agências de propaganda estão agora com a prática de contratar ilustradores de maneira fixa, né? Não CLT, mas fixo, então pode ser uma opção para quem está começando, se você tiver um portfólio condizente, trabalhar dentro de uma empresa de propaganda ou de show design fixo, até bom porque você aprende muito quando é fixo, né? E quem está começando também a animação, de todas aqui, quem está começando e quem já está na área, animação em games, é o quente, é o top do momento, né? Porque o mercado de animação explodiu no mundo inteiro, né? Por vários motivos, entre eles a saída da Disney na Netflix. A Netflix está produzindo animação e produção infantil adoidado, né? Até 2021. Eu ouvi falar uma história que eles estão precisando até querem fazer 700 projetos novos, infantis. Né? Aí você vê outras plataformas que estão nascendo, que nem agora a da Apple. Né? Sim. Então, assim, o mercado de animação é extremamente rico, não dá conta para todo mundo, embora o grosso das pessoas que querem emprego, um trabalho na animação é de character design, é a nata da nata. Né? Então tem muita gente procurando character design, mas animação é cenário, animação é storyboard, animação é planejamento, animação é produção de props são os objetos que você desenha, né, para usar na cena, né? Desenvolvimento visual, né? E essas são áreas menos procuradas, então procura lá isso, né? Games é a mesma coisa, a indústria de games explodiu, embora a indústria de games de plataforma, que PlayStation, Xbox, não é aquela maravilha, a de celular explodiu. Né? Jogo indie de celulares é uma loucura. Né? A quantidade de trabalho ofertado nesse meio é gigantesca. Né? Então, se desapareceu a área publicitária, né? A editorial e jornal e revista, de outro lado está explodindo a área de games e animação. Então, até para quem está começando, eu aconselho a arriscar, tá? Porque dentro de um mercado com tanta expansão como animação e games, eu vou precisar de gente de todos os tipos. Estagiários, gente para trabalhar internamente, fixo, profissionais de todos os tipos para fazer design de personagens, cenários, etc. Então, é um mercado muito aberto e muito amplo. Inclusive, né, por causa da facilidade, você não trabalha só para o Brasil, você trabalha para o mundo inteiro. Todos os meus colegas que trabalham com animação e games estão fazendo coisa para o Canadá, China, Chile, Argentina, Nova Zelândia. Então você tem um mercado global, né? E só tem que saber então trabalhar para esse mercado novo ou aceitar, porque é uma nova realidade. Né? Mas o que eu vejo de ilustração, a nova realidade é essa. E uma outra coisa que a gente está falando, que nunca também no Brasil, pelo menos, né, foi tão benéfico você trabalhar de maneira autoral. Tá? Só que aí você tem que ter mais persistência, mais jogo de cintura, porque você tem que vender teu nome, criar seu nome, é seu nome que vende, não vai ser o seu desenho pura e simplesmente. Mas, querendo de novo, falando de quadrinhos, eu nunca vi um mercado de quadrinhos tão bom como atualmente. Embora as livrarias, né, as grandes redes, né, Saraiva, Cultura, estejam definhando, né, ou morrendo mesmo, né, o mercado de livros é estável. Né, então, sempre está tendo lançamentos novos. E o de quadrinhos, a gente vê que é muito favorável ainda, né? Então a gente acredita muito que se o cara tiver um projeto, um plano, uma logística, ele consegue sobreviver de quadrinhos, né? Hoje em dia você tem gente ajudando, né? Você tem as centrais, blogs informando, né? Você tem muita informação. E o quadrinho nacional independente tem se tornado uma referência até lá fora. Então é questão de tempo da gente começar a entrar no hall dos grandes, né? Espanhóis, italianos, franceses. A nossa produção de quadrinhos está mais para a linha europeia do que americana, né? Produção de super-heróis, produção de comics, né? E hoje em dia também, né? Por causa do Tapastic, por exemplo, que é uma plataforma online, você pode até publicar seu quadrinho de graça para ganhar leitores, ganhar milhares de views e, sei lá, apoiadores. Então você tem muita opção. Até certo ponto, você falou assim, não é que seja bom que as grandes editoras estejam morrendo, mas
você deixou de ter, de certa forma, um monopólio de assim, nossa, tal editora gigante nunca vai aceitar publicar meu quadrinho, porque você tem um monte de outros canais que você pode hoje em dia procurar para lançar as plataformas de financiamento, né? Que, hoje em dia é normalíssimo, é normal um projeto no Catarse de Quadrinhos que está avançando, que está tendo sucesso, ser convidado a vender os direitos autorais para uma editora, porque a editora fala, olha, o quadrinho do cara está sendo lançado, ele está no Catarse, está indo bem, o cara está bombando, vamos comprar os direitos e publicar. Tá? É normalíssimo, o Parsifal foi dessa maneira, tem outros amigos que foram dessa maneira, ou seja, as editoras que ainda têm fôlego para publicar estão sempre de olho nas editoras. A vantagem é que você já vai ganhar no Catarse, vai ganhar pela editora, então é o melhor dos mundos, né? Com certeza. Então, até as editoras, inclusive até as editoras, estão lançando os livros pelo Catarse, né? Porque você já tem uma validação de quem é mais importante que é o público, né? Exato. A pessoa já tem um termômetro ali. Exato, são plataformas que estão ajudando a gente a sustentar. Tá? Então, se vê, dinheiro existe, só não se sabe onde e como, né? Para ilustradores, inclusive, né? Então, como é a maneira de você pegar esse dinheiro? Ser criativo, pensar sempre fora da curva, pensar além da roda, ver que tem além né, do que todo mundo faz. E não é fácil, não é fácil, mas todo mundo procura ovo de Colombo, né? Então, no meu caso, a reinvenção é buscar esse ovo de Colombo, que dure até a próxima virada de ovo, né? Sim, você tem que estar disposto a desapegar meio borboleta, né? Vamos lá. Constantemente. Vamos passar por esse processo, mas você se disponibiliza, isso aparece, né? Em algum momento, essa ideia. Se apegar a qualquer momento é risco. Perder o braço na corrida, cara. Sim. Para a gente terminar, o que o Hiro do futuro gostaria de dizer, assim, putz, se eu pudesse pegar a máquina do tempo e voltar para o Hiro começando a carreira, isso teria sido tão importante, se eu tivesse sabido, existe ou não, tipo assim, não, tudo valeu a pena e eu descobri as coisas com o tempo. Eu daria 2 conselhos para o Hiro de 50 e para o Hiro de 20. O primeiro, pessoal, contrate advogado. Contrate advogado. Você vai saber quando. Cara de 20, vai saber quando. 2008 você sabe que vai ser. Vai ser em 2008 você vai precisar de advogado. Tá? Você vai contratar advogado que você não quis. Tá? A segunda você não é tão importante quanto parece. Que forte isso, Hiro. Mas se sou eu falando, eu falei, por quê? Se você baixar a bola, você vai chegar a mais coisas do que você está vendo agora. Né? E faça curso, né? Porque você não sabe o que você acha que sabe. Né? Então, busque conhecimento. ET Bilu. Busque conhecimento. Basicamente isso. E desenhe. Com 20 anos, fala, pega as canetas e desenha. Mais do que 20 anos eu não desenhava quase nada. Desenha pra caramba. Legal. Então, esses 2 ou 3 conselhos eu daria. Bom, então quero agradecer muito por tudo, agradecer pelo fim de semana, pelo conhecimento compartilhado, pela generosidade, pelas conversas, foi tudo muito, muito legal. Espero muito que você possa voltar em breve para dar outros workshops aqui na Pictorama. E eu só quero te agradecer muito pelo trabalho que você vem realizando. Que bom que você precisou se reinventar e que a gente pode contar com o Hiro Professor compartilhando tudo isso. Está sendo realmente muito legal. Muito obrigada. Obrigado eu. Foi muito bom, foi agradabilíssimo, né? Os alunos foram né, um doce, um mel, né? Eu sempre, né, eu sou um vampiro, né? Eu sempre pego a energia dos alunos para ficar mais jovem, né? Me sinto muito bem, aqui foi ótimo, foi muito bem recebido, né? Então, eu que agradeço, né? Porque sair daquele universo de São Paulo também para isso aqui sempre dá uma quebrada, ajuda a pensar, ajuda a dar uma, né? E fazendo o que eu gosto, cara, nossa, ainda mais com vocês que foram super, né, anfitriões, né? Agradeço muito, né? Volto com prazer, volto de novo. Vai ser ótimo, com certeza vai rolar. E se você está interessado em fazer os cursos do Hiro, eu vou colocar aqui na descrição os contatos, está aparecendo aqui no vídeo também. Se você tem interesse em comprar um dos quadrinhos do Hiro, a gente tem novidades chegando em abril, não é mesmo? Sim. Em abril, né, eu vou colocar no Catarse a campanha para o financiamento coletivo de Astolate, que é a prequel, né, a história anterior da Parsifal, né? Então, se você ler e gostou, né, vai ter uma história bem mais legal não, mas legal, que é grande, né, 240 páginas, espero, da história da mãe da Parsifal e da pequenininha, da Parsifal pequena, né? E se você quiser saber das novidades, me segue no Instagram, porque tá sempre colocando novidades, tô sempre colocando sketch, processo criativo, tem @HiroKawahara no Instagram.
Vamos colocar o Instagram do Hiro aqui na descrição também. Estamos colocando também o endereço do Catarse para você poder ficar ligado. E é isso. Últimas palavras antes da gente encerrar? Desenhem e percebam. Desenhem e percebam. Entendedores entenderão. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por você estar assistindo. Muito obrigada, Hiro, novamente. Obrigado. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.